Bem-vindos à rubrica A Jornada Delas, o espaço que dá voz ao futsal feminino. Ora, muito boa noite mais uma vez. Estamos então para a segunda parte deste programa Magazine RLX Desporto. A segunda parte, como é normal, temos a Daniela Amaro, que supostamente iria fazer o resumo da jornada deste fim de semana do Campeonato Nacional, mas que não houve. Isto porquê? Porque no agendamento normal, entre aspas, que a Federação tinha, este era um fim de semana de taça. Infelizmente, com o Covid, não se disputou as eliminatórias que envolviam as equipas do Distrital e também da Segunda Nacional e, portanto, ficou em aberto este fim de semana. De qualquer maneira, vamos aproveitar para fazer um balanço daquilo que se tem passado até agora. Daniela, temos aqui claramente um Benfica a destacar-se, 10 jogos, 10 vitórias, e o melhor ataque, a melhor defesa. Se tudo correr dentro da normalidade, na próxima semana, na próxima jornada, vai-se consagrar como tetracampeão, portanto é um domínio completamente avassalador. Eu diria mesmo que se as coisas não mudam muito, eu acho que nos próximos anos o Benfica arrisca-se a ser mais uma vez crónico vencedor. Que análise é que faça a esta fase do campeonato, que já entrou na 10ª jornada, portanto já fizeram mais do que 2/3 da competição, em que, enfim, as classificações, tirando aqui se provavelmente o segundo lugar ainda não está muito bem no Novos, praticamente que o garantiu, mas ainda há aqui uma dúvida, não é? Porque de resto também não há assim grandes mudanças, enfim, nestas 4 jornadas que aí vêm, não se antevêem assim grandes mudanças. Fala-me daquilo, do balanço, e quando digo balanço não é este balanço, mas sim o balanço da competição. Então, até à data foi como disseste, o Benfica segue de forma justa como vencedor da competição, ou pelo menos é a antevisão que se faz da situação, não é? Mas é assim, eu acredito que sim, vais festejar o tetracampeonato, mas este ano viu-se uma evolução das equipas muito grande e acredito que isso pode prometer relativamente às próximas épocas e que, portanto, não há garantias de que se verifique essa mesma vitória crónica por parte das atletas benfiquistas. No entanto, é como temos falado ultimamente, são a equipa que é mais rotinada, mais consistente, não é? Coesa, tanto ofensivamente como defensivamente, tem grandes valores. Assim, se formos ver as convocatórias da seleção nacional, são maioritariamente dominadas por atletas do Benfica, e isso diz tudo sobre o trabalho que lá é feito, sobre as condições, sobre tudo. Mas os clubes que restam, não é, na competição, são todos eles muito competentes e têm evoluído muito. Portanto, eu acho que os próximos anos prometem, de facto, porque se nós recuássemos, se calhar 2 épocas atrás, neste momento, tínhamos um Vermoim que, em vez de ocupar o 7º lugar que ocupa agora, batalhava pelos lugares cimeiros deste apuramento de campeão, e no entanto isso não se verifica, porque a competitividade é cada vez maior e portanto acabam por estar muitas delas muito equiparadas. E portanto sim, mas o Benfica neste momento é a equipa mais forte, isso é inegável, portanto não há muito... É uma equipa completamente avassaladora. Eu estava aqui a ver o número, por exemplo, o Benfica tem praticamente o dobro dos golos do segundo melhor ataque, que é o Nuno Alves. O Benfica tem 69 golos marcados, o Nuno Alves tem 35, portanto praticamente o dobro. E em termos de golos sofridos, o Benfica tem 12, que é metade da segunda melhor defesa, que curiosamente é os Arneiros. E aqui também prova, a gente aqui a bocado vamos falar com a Débora Lavrador, uma das jogadoras mais influentes dos Arneiros, nem de propósito, mas aqui prova, eu penso que os Arneiros, a sua consistência defensiva é uma grande revelação. Aliás, obviamente também não marca muitos gols, é certo, é o segundo pior ataque desta competição, mas a sua solidez defensiva, enfim, já dá para, certamente, como é que eu ia explicar isto, ou por outras palavras, a sua consolidação defensiva depois permite-lhe ter resultados bastante razoáveis face àquilo que é a sua história. Portanto, os Arneiros também andava sempre ali na Resves Campo de Ourique, na luta pela sobrevivência, na luta pelo acesso a campeão. Este ano teve um apuramento para a fase de campeão tranquilo, portanto não houve assim grandes problemas para conseguirem
obter a classificação para a fase de apuramento de campeão, mas em termos defensivos é aquilo que eu digo, é sendo o segundo melhor, a segunda melhor defesa, tudo o resto depois se facilita, não é? O que é que achas? Eu acho que os Arneiros, exatamente como acabas de dizer, são uma equipa muito competente. Eu até digo que se calhar esse segundo pior ataque não é por demérito dos Arneiros, mas sim por mérito das guarda-redes adversárias, porque as jogadoras dos Arneiros são também elas muito tecnicistas e sobretudo jogam um futsal que é muito direto e que eu aprecio muito. São jogadoras com um porte muito interessante também, e pivôs, sobretudo aqui refiro isso, que têm pivôs que são muito clássicas na forma de jogar. Gostam muito de jogar pé no pé e rematam de fora da área, que aquilo uns autênticos torpedos, aqueles remates, e acho que é um futsal que também é jogado pelos Arneiros de muito boa qualidade. Defensivamente, mérito para as guarda-redes, e mérito também para as jogadoras e para a tática do treinador também, mas acho que sim, que são muito coesas, e é isso que eu destaco. Se calhar aqui há a semelhança dos Chaves, que neste momento está a lutar pela manutenção, acho que acabam por ser muito semelhantes, porque são muito combativos naquilo que toca de defender a sua baliza com unhas e dentes, e acho que isso é sempre uma qualidade muito admirável em qualquer equipa. Exatamente, eu também estou completamente de acordo. Dani, o que é que, tirando os jogadores do Benfica, pronto, porque o Benfica é um caso à parte, vamos ser muito sinceros, é um caso à parte, tem o esqueleto da Seleção Nacional, tem aquele quarteto, ou melhor, aquele quinteto, a começar pela Ana Catarina, que é de longe uma das referências a nível mundial nas balizas do futsal. Aliás, não é à toa que ela tem o título, que conquistou o título de melhor guarda-redes do mundo. Na Taça da Liga percebeu-se muito bem porquê. Para quem viu a Taça da Liga, É a referência, não é uma das referências, é mesmo portanto, é a referência, exatamente. Percebeu-se muito bem porquê, porque não sendo uma guarda-redes que esteja constantemente a ser solicitada, quando precisa de ser solicitada é o que se viu. Não, é praticamente, é muito difícil bater a Ana Catarina. Mas estava a dizer, para além daquele 5 mágico que o Benfica tem, que se pode até, depois temos mais a Raquel, depois temos mais, sei lá, quer dizer, há ali um núcleo de jogadores que o Benfica, que é claramente superior em termos, não só individuais, mas depois em termos de equipa, até porque já jogam há muitos anos. Quais para ti são aquelas jogadoras que te surpreenderam, ou que têm-te surpreendido ao longo deste campeonato, neste apuramento de campeão? Por exemplo, no Álvares, há uma jogadora que salta logo, sobretudo nestes últimos jogos, que é tu dizes, tu vais dizer qual é. A Pisco e a Carla Vanessa, para mim, são de renome, não é? E também elas fazem parte da Seleção Nacional, e a Carla Vanessa, para mim, é mesmo uma das melhores pivôs portuguesas, é assim. A Janice é de facto de uma qualidade que é indescritível, não é? Mas a Carla Vanessa é muito competente e tem características totalmente diferentes da Janice, portanto. E aliás, eu ainda volto aqui ao Benfica, porque uma jogadora que a mim tem surpreendido também ela muito, a Leninha, porque não podemos esquecer que é uma jogadora muito jovem e que tem feito uma época a um grande nível numa equipa na qual é difícil arranjar um lugar e ter tempo de jogo, e ela tem-o feito de maneira muito competente e, portanto, acho que isso é de parabenizar também. Exatamente, e se nós compararmos, por exemplo, o percurso da Leninha com o da Gi, que é uma jogadora internacional sub-20 do Brasil, que já tem uma internalização pela seleção principal do Brasil e que tem muita dificuldade em conseguir entrar na equipa do Benfica, já se percebe o mérito que a Leninha tem em ter entrado, destaca naquela equipa. Quase que se parece, assim, se um adepto do futsal só este ano tivesse entrado neste mundo do futsal feminino, dizer, também já deve ter feito as juvenis e júnior, já deve ser da casa, e não é. Exato, mas por outro lado, aquelas que são da casa, como é o caso daquela que tem sido a guarda-redes suplente, a Maria Inês, que é uma menina, não é? Tem 16 anos e tem sido chamada também algumas vezes e tem-se mostrado a um bom nível, o que também diz muito da formação do Benfica, e acho que isso é um ponto também muito positivo. Quanto à Gislene, como disseste, ela também teve o azar de ter uma lesão, mas a Leninha realmente tem feito um bom trabalho e acho que isso é notável, não é? Mas
como dizias, tem havido realmente algumas jogadoras que se têm mostrado a um alto nível. Refiro-me aqui àquela que também é inegável, a Cátia Morgado, não é? Bom, era essa que eu queria que lá chegasse, queres ver que ela agora vai dizer aqui, falta-lhe esta. A Cátia Morgado está a fazer uma época zona brutal, não é? Exatamente. Eu aqui estou um bocadinho a disparar os nomes todos e não propriamente a concentrar-me nos clubes, porque acho que são jogadoras que me marcam e não tanto as camisolas que elas defendem, porque valem muito enquanto coletivo, mas destacando-se de um coletivo, e é nesse sentido que vai a pergunta. Acho que é mesmo os nomes delas, de eu ter falado da Pisco e da Carla Vanessa primeiro, mas a Cátia Morgado é inegável a qualidade que aquela mulher tem nos pés, e é mesmo uma autêntica maestra futsalística, e acho que isso é notável também, volto a dizer, e pronto. Jogadoras novas, o que é que achas? Jogadoras novas. Bem, já falaste chegando uma, aqui. A Leninha Sim, exato. é uma jogadora com 19 anos. Eu penso que ela tem 19 anos. Aqui, falando em jogadoras novas, vou descer aqui até à 5ª posição, que é ocupada pela Quinta dos Lombos, não é? E não posso deixar de falar principalmente em 3 nomes, que para mim têm sido aqueles que me saltam de facto mais à vista, embora volto a dizer que a Quinta dos Lombos tem uma equipa que é também ela muito interessante e que também tem grandes valores, mas a Dricas tem feito uma época de outro nível também e tem-se mostrado uma jogadora tecnicista, uma jogadora de equipa, muito finalizadora, o que é bom, e que também assiste muito, o que também é sempre de ressaltar. Depois a Inês Matos, ela que foi formada também no Benfica e que tem sido das jogadoras-chave da formação dos Lombos. E depois vir aqui até às balizas e falar no nome da Jéssica Martins, que embora seja também ela muito jovem, tem feito uma época excelente e com muita garra. Acho que é sobretudo isso, a cada defesa celebrar como se fosse um golo da sua equipa, e isso é sempre extraordinário. E concluindo, o futuro da Seleção Nacional não é assim tão negro quanto se possa pensar, até porque assim, continuamos com uma FIFA que ainda é muito nova, temos a Virginis que também não é nenhuma velha, portanto, com estas miúdas que tu agora falaste, se calhar até temos uma Seleção Nacional por alguns anos. Temos uma Seleção Nacional para muitos anos e embora o Leões de Porto Salvo neste momento ocupe o último lugar, também tem jogadoras muito interessantes, embora aqui destaco que as 3 guarda-redes dos Leões de Porto Salvo são muito jovens também, andam todas na casa dos 19, 20 e poucos anos, portanto é um número que, face à qualidade que apresentam nos seus jogos ou na baliza, ninguém diria, mas por aí também destacar. E depois destacar, se calhar, uma jogadora que também foi campeã olímpica, que na altura jogava na formação benfiquista e que também já tinha passado anteriormente na sua formação pelo Leões de Porto Salvo, que é a Beatriz Silva. Embora aqui também diga que, por exemplo, a Matilde Vicente também tem feito uma boa época. Eu já tinha observado alguns jogos anteriores dela e face aos últimos anos registrou uma grande também evolução e que tem-se mostrado uma jogadora também muito promissora. Senhora, vamos, enfim, aqui desta fase de apuramento de campeão também já não há muito mais que se lhe diga, até porque, como eu disse há pouco, portanto, enfim, há aqui uma dúvida ainda entre o Nuno Alves e o Andaluzia para ver quem fica com, entre aspas, com o título de vice-campeão nacional, se bem que o Nuno Alves está bem lançado para atingir este objetivo. Depois temos a nova semente da Quinta dos Lombos. A Quinta dos Lombos, se calhar, esperava-se um bocadinho mais nesta segunda fase, mas também não nos podemos esquecer que não deixa de continuar a ser a segunda melhor equipa da Zona Sul. Portanto, se a gente dividisse isto por Zona Norte e Zona Sul, os Lombos está a ocupar a sua posição, portanto era a segunda equipa da Zona Sul. Os Herneiros, com a sua estabilidade defensiva também, com 10 pontos, penso que já atingiu o seu principal objetivo. Aliás, certamente que a Débora vai falar nisso. Estão praticamente atingidos. O Vermoim, se calhar, pela sua história, esperava-se um bocadinho mais, e os Leões de Porto Salvo fizeram o que tinham a fazer, ou seja, fizeram a primeira fase em que, e não nos podemos esquecer que os Leões de Porto Salvo, o ano passado, se não há este
se não há esta situação do Covid, tinha descido divisão, portanto, ou pelo menos a probabilidade de descer era muita, porque o Povoense tinha-lhes ganho, portanto, era aqui uma forma, era quase a forma de descer à segunda nacional, mas pronto, o facto de terem... Eu aqui, desculpa interromper, David, mas também não podia deixar de falar no nome da capitã do Nuno Alves, que neste momento ocupa o terceiro lugar de melhor marcadora do campeonato, a Ana Pires, que também merece esse destaque. Exatamente, Ana Pires, boa, uma excelente jogadora. Não é só assistências nem jogo em campo, os golos também contam e são eles que fazem as vitórias, portanto, também essa nota. Na zona de despromoção, isto é que está, sobretudo nos lugares de descida, enfim, aqui é que está ainda uma grande... Eu não digo que seja uma grande polvorosa, porque eu penso que só há aqui uma dúvida, não é? Não acho que vá... Ou melhor, as três equipas que estão abaixo do Povoense não devem ter grandes hipóteses. Agora a história entre o Povoense e o Golpilheira já é outra, até porque não nos podemos esquecer que ainda há um jogo entre estas duas equipas e que pode alterar tudo, porque se, por exemplo, o Golpilheira perder um dos jogos e chegar ao jogo contra o Povoense só com 3 pontos de vantagem, no confronto direto basta o Povoense vencer o Golpilheira. Portanto, ainda temos um bocadinho, para não dizer muita coisa, para decidir aqui na zona de despromoção. Enfim, a vitória do Golpilheira sobre os Chaves deu aqui um balão de oxigênio muito forte, portanto aqui ainda uma margem de erro considerável, mas até ao final do campeonato ainda muita coisa pode acontecer. E o que é que tu fazes de análise desta zona quando, enfim, o Sporting já está praticamente, ou melhor, matematicamente está praticamente garantida a sua permanência, também não se esperava outra coisa do Sporting, mas pronto, o que é que tu achas o que vai acontecer até ao final deste ou melhor, faz-me um balanço do que se passou até agora e aquilo que achas que vai acontecer até ao final da época. Aqui, como acabaste de dizer, o primeiro lugar do Sporting nesta fase de manutenção era mais do que expectável. Aliás, eu diria que o que não era expectável no início de uma época era que um Sporting se encontrasse na fase de manutenção, não é? À partida não... acredito que também não fossem esses os objetivos de partida da equipa sportinguista, não é? Mas é assim, tem feito uma campanha consistente nesta fase de manutenção, embora já com 2 escorreganços, por assim dizer, 2 empates, mas a sua permanência diria que está mais do que garantida, não é? O Águias de Santa Marta também, idem aspas, aqui diria que até estaria mais garantido aquele segundo lugar por parte do Águias de Santa Marta do que... Olha, deixa-me fazer aqui um à parte, o Sporting já está matematicamente, já garantiu a sua manutenção, portanto não há nenhuma dúvida, tem já 15 pontos de avanço, portanto faltam 4 jornadas, 4 vezes 3, 12, portanto o Sporting aqui já tem a sua manutenção garantida, sendo que o Águias de Santa Marta e os Chaves também para lá caminham, mais uma jornada e possivelmente consolidam a sua manutenção, o que pronto, é aquilo que eu disse há bocado, portanto isto vai se resumir aqui a uma luta entre o Povoense e o Golpilheira. Enfim, o Póvoa Futsal matematicamente ainda tem algumas hipóteses, mas muito dificilmente, porque já leva 9 pontos de atraso relativamente ao Golpilheira, portanto já é uma distância muito significativa, 9 não, 8. Agora, enfim, entre o Povoense e o Golpilheira, havendo um confronto direto entre as duas equipas, vai deixar tudo até ao último segundo, como tu disseste a semana passada, isto vai ser até ao fim. Eu diria que sim, mas embora não nos esqueçamos que acima do Golpilheira está, como eu disse, o Águias de Santa Marta e os Chaves, que têm apenas 3 pontos de avanço, não é? Eu diria que essa posição já é difícil que um Atlético Povoense lá chegue, mas como tu dizes, aquela batalha pelo 4º lugar está muito renhida e viva, acesa entre o Golpilheira e o Atlético Povoense, 2 equipas que se irão defrontar brevemente e que acredito que seja um jogo que vá prometer, ambas com os seus pontos muito fortes, embora considere que sejam muito diferentes, com 2 treinadores também eles muito capacitados e, portanto, acredito que sim, que prometa. Embora não nos esqueçamos que, por exemplo, o Atlético Povoense ainda
terá que defrontar o Sporting. O que à partida é um jogo que o resultado, como se diz, começa 0-0, mas as perspectivas aí, pelo menos, não têm o favoritismo do seu lado. O que eu acredito que também não seja um motivo para desistência por parte da equipa da Póvoa de Santaria, porque são muito batalhadoras e, portanto, acredito que vão batalhar até ao fim. Até ao último. Só a talho foi-se para fazermos aqui uma apanhada que nunca ainda falta. O Povoense na próxima jornada vai jogar contra o Desportivo de Chaves, portanto não vai ser um jogo fácil, mas o Golpilheira também joga com o Águias de Santa Marta, portanto o grau de dificuldade é praticamente o mesmo. Na 12ª jornada, o tal confronto direto entre o Povoense e o Golpilheira, vai ser um jogo disputado ali na Aristides Sousa Mendes. Na 13ª, o Povoense joga com o Póvoa Futsal, enquanto que o Golpilheira joga com a Venda da Luísa. Portanto, provavelmente um campeonato mais fácil para a Golpilheira. Na última jornada é que tu disseste, então é um Povoense Sporting, enquanto que o Golpilheira joga com o Póvoa Futsal. Portanto, o calendário é claramente mais favorável ao Golpilheira, mas como tu disseste muito bem, os jogos começam 0-0. Sim, exatamente. Eu acho que são duas equipas, aliás, aquelas que ocupam o 3º, o 4º e o 5º lugar, respectivamente Chaves, Golpilheira e Atlético Povoense, são equipas que são muito batalhadoras e, portanto, não desistem e a luta é acérrima e vai mesmo até à última jornada. E são equipas que, por exemplo, estão habituadas a lutar, neste caso, falo mais concretamente pelo Golpilheira e pelo Atlético Povoense, a lutar pela sua manutenção e que a têm garantido nos últimos anos e, portanto, todo o mérito para as mesmas e diria que é ingrato que qualquer uma das duas fique fora, porque são duas equipas com muita qualidade. Muito bem. E pronto, olha, acho que já está tudo dito relativamente a este balanço que a gente fez. Foi o programa possível, porque não houve campeonato. Para a semana vai haver. Pode ser então a tal jornada que vai marcar a decisão do título, quase de certeza, enfim. Mas repito aquilo que disseste há bocado, os jogos começam todos a 0-0, portanto nunca se sabe, pode haver surpresas. Mas pronto, há uma forte probabilidade do Benfica se sagrar campeão. E pode também já haver aqui algumas definições relativamente às descidas, porque basta um dos resultados das equipas, por exemplo, se o Golpilheira perder e o Povoense ganhar, o Povoense fica outra vez dependente só dele. Se for ao contrário, se for o Povoense a perder e o Golpilheira a vencer, então praticamente fica o assunto arrumado. Mas pronto, olha, para a semana cá estaremos. E eu aproveito a tua deixa só para dizer aqui uma coisa e anota de forma coerente com aquilo que fizemos relativamente à fase da manutenção, destacar aqui para mim, se calhar, as duas jogadoras que seguem no primeiro lugar como melhores marcadoras, a Diana Sousa do Águias de Santa Marta e a Nádia Brito do Chaves. Esta Nádia Brito, que é uma pivô também, ela muito, muito forte, com um porte muito interessante, e os Chaves, aqui diria que é uma equipa que não é tão finalizadora por norma, é mais consistente a defender do que a atacar, e portanto eu digo que para um adversário conseguir marcar aos Chaves é sempre uma tarefa complicada, e portanto acho que destaco isso. Eles seguem em igualdade pontual com o Águias de Santa Marta, mas, por exemplo, se formos ver a diferença de golos, o Águias de Santa Marta tem mais 9 golos marcados, o que diz muito também. E depois, pronto, aqui a Ana Alves no Sporting, que segue também com 11 golos marcados, uma jogadora que também já teve passagens por clubes como o Benfica e que também ela com muita qualidade e, portanto, aqui nessa linha de pensamento, acho que é mesmo aquilo que se tem que destacar, e depois outras valências, como a Beatriz Carrola, do Atlético Povoense, entre outras, que acho que todas as jogadoras que se encontram nesta fase a lutar pela Nacional, quer no apuramento para campeão, quer na manutenção, são todas elas têm todas elas alguma qualidade e se não bastante, não é? Senão não aqui estariam e, portanto, têm todas muito mérito e os meus parabéns também para elas. Muito bem, fizeste muito bem essa chamada de atenção, que estava a ser injusto também. Muito bem, dizia eu há pouco e digo agora, a seguir a Daniela vai continuar connosco, vai entrevistar a Débora Labrador,
mas uma jogadora dos Arneiros, uma das suas grandes protagonistas desta época, uma internacional da seleção nacional, já passou pelo Benfica, já passou pelo Sporting, começou nos Leões de Porto Salvo, mas a Daniela vai certamente que vai, entre aspas, sacar mais respostas à Débora para a gente ficá-la a conhecer melhor. Quanto a mim, volto daqui uma semana para mais um Magazine RLX Desporto. Dani, até para a semana. Até para a semana, até já. Magazine RLX Desporto. À conversa com... Então, Débora, começava por te perguntar quando, como e porquê é que surgiu o futsal na tua vida? Bem, o meu pai jogava todos os domingos com os colegas futebol 11 e levava-me sempre. Eu era aquela que ia apanhar as bolas, que eles estavam lá para o fundo e sempre criei esse gosto pela bola desde pequena, desde os 4, 5 anos que o meu pai me levava nesses domingos. E sempre criei o gosto pelo futebol, neste caso depois tornou-se para o futsal. Sempre quis jogar com eles, mas eles nunca me deixaram, né? Porque também era demasiado pequena. Entretanto, uns amigos dos meus pais tinham um filho da mesma idade que eu e perguntaram se queriam que eu fosse treinar a um clube perto lá da minha casa, e os meus pais deixaram e foi quando entrei para os Leões Porto Salvo e comecei a minha caminhada no futsal com 6 anos. Eu passava a seguir por te perguntar dos clubes todos que representaste entre o Leões de Porto Salvo, como disseste, o Benfica, o Sporting e agora os Arneiros, qual é que foi aquele que para ti te marcou mais? Eu acho que todos me marcaram porque foram especiais à sua maneira. Os Leões foi onde fiz a minha formação toda e estou grata por ter tido pessoas que me ajudaram e acompanharam durante 13 anos. Depois vou para o Benfica, que me fez crescer enquanto atleta e ganhar títulos. Depois vou para o Sporting, que é o clube do meu coração, e sou sportinguista, também onde cresci imenso como atleta, e depois recentemente estou agora nos Arneiros e também me marca pelas pessoas que têm e pela união que transparece em todos os jogos, em todos os treinos sempre. Portanto, todos os clubes me marcaram à sua maneira, por assim dizer. Eu agora ia seguir exatamente nesse registro. Como é que foi para ti a passagem de um Benfica que acaba por ser, não só agora como já há alguns anos, um crónico vencedor das competições, para um Sporting, que também era uma das equipas mais fortes à altura? Achas que foi algo positivo e, como acabaste de dizer, que também te fez crescer enquanto jogadora? Sim, eu tive 2 anos no Benfica. O meu primeiro ano no Benfica foi bom. Depois o segundo já não foi tão bom porque não tive tantas oportunidades para jogar como gostaria, portanto talvez essa foi a maior entrave que fez eu não continuar no Benfica e o querer sair para o Sporting. Portanto, talvez o não jogar com tanta frequência como eu gostava foi o que me fez sair do Benfica para ir para o Sporting à procura de novos objetivos e novas oportunidades. Exatamente, e que agora tens encontrado ainda mais agora com os Arneiros, e ia-te perguntar se a passagem pelos Arneiros tem correspondido às tuas perspectivas. Em termos coletivos, garantimos o nosso grande objetivo, que era manter-nos nas 8 primeiras equipas a nível nacional, foi cumprido, e agora tentamos sempre, jogo a jogo, tentarmos pontuar e tentarmos sermos melhores. Portanto, já garantimos o nosso objetivo, portanto agora é desfrutar estarmos entre as 8 melhores equipas de Portugal e jogo a jogo fazermos o nosso melhor. Em termos individuais, acho que até está a ser uma boa época em termos de golos, e em termos também de ajudar a equipa a conseguir atingir certos objetivos, portanto está a correr bem. Eu ia justamente também pegar pelo individual.
qual é que foi para ti aquele jogo ou aquele gol que te marcou em toda a carreira futsalística que já tens? Todos os golos são importantes, não é? Mas tenho vindo a dizer e vou continuar a dizer que o gol que mais me marcou enquanto atleta foi o meu primeiro gol frente à Itália, quando eu fui chamada à seleção nacional. Portanto, o meu primeiro golo pela seleção de Portugal foi realmente o gol que mais me marcou. E falando na seleção nacional, como é que foi para ti ouvir a portuguesa na tua primeira internacionalização? Foi muito bom, foi um sentimento inexplicável. Só quem está lá é que sente essa vibração. O público, nesse caso, o público ainda podia ir assistir aos jogos, portanto, o público a cantar o hino e as minhas colegas a cantar é uma sensação que só quem está lá é que pode quantificar e dizer o quão bonito é. Sei que nutres uma grande admiração pela Inês enquanto jogadora. Ia-te perguntar qual é que foi a sensação de poder jogar lado a lado com ela. Uma das coisas que me fez sair dos Leões e ir para o Benfica foi realmente o partilhar o balneário e o campo com a Inês Fernandes. Talvez foi talvez o grande impulsionador de ir para o Benfica e partilhar e aprender o tanto que ela sabe de futsal foi simplesmente fantástico. Então, e há alguma rotina que tu não abdiques de cumprir antes de um jogo? Não tenho assim nada de especial, mas gosto de entrar sempre com o pé direito no campo, quando piso o campo. Ok, que balanço é que fazes? O ténis direito primeiro. Não faz mal. Que balanço é que fazes até agora do que se passou no Campeonato Nacional este ano? Acho que o Benfica parte sempre como favorito, não é? Por ter ganho 3 vezes o campeonato e tudo o que há para ganhar em termos de competições. Portanto, o Benfica parte sempre como favorito e as outras equipas tentam sempre não deixar esse favoritismo vencer, mas a verdade é uma e o Benfica tem uma excelente equipa, excelentes jogadores. Se não houver uma outra equipa que invista tão forte como o Benfica. O que é que achas que o futsal terá como futuro? Achas que terá um crescimento ainda maior e uma representação maior que está assegurada neste momento ou não? Eu acho que sim, tem vindo a crescer. O futsal feminino não é o mesmo agora como era há 10 anos ou há 15 quando comecei. Portanto, tem sempre... as pessoas veem sempre melhorias, portanto não quero estar a dizer que não vai crescer. Eu acredito que vai crescer, pode demorar o seu tempo e não ser tão rápido como outras modalidades ou como noutros países, mas acredito que aos poucos vamos conseguir atingir alguns objetivos. Se tu tivesses que definir o futsal numa palavra, para ti dirias que é? Fantástico. Não sei, talvez fantástico. Tens alguma modalidade preferida para além do futsal? Ou... Não, gosto de ver ténis, também gosto muito de ver ténis. Gosto basicamente também gosto muito de ver basquete, portanto talvez ténis e basquete. E com isto já terminamos, portanto foi rápido. Obrigada, Débora, por teres aceito o convite. Obrigada eu. Magazine RLX Desporto, às quartas-feiras pelas 22h30 na sua Rádio Lisboa.